Olá, olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa Viver Melhor com Cris Coe. Hoje estamos aqui, segunda-feira, começando a nossa semana com um tema novo. Toda semana um novo tema sendo tratado, abordado aqui no nosso programa Viver Melhor. Para você que está chegando e primeira vez que nos assiste, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então, o funcionamento do nosso programa, a ideia deste programa existir é para que nós possamos ter um momento de repensar, refletir o nosso cotidiano e de encontrar dicas, ideias de como podemos viver melhor, de como podemos fazer daquilo que podemos fazer para nós, para nossa família, para nossa casa, para que nós possamos estar melhor, mais conscientes, mais alegres, mais felizes e plenos. Essa é a ideia. Eu posso compartilhar com vocês tudo aquilo que eu conheço, aquilo que eu venho trabalhando, tanto aqui no consultório quanto nas aulas, nos cursos, na vivência, com a vida, com o mundo, né? Tudo aquilo que eu já aplico na minha vida e tudo aquilo que eu venho ensinando e vendo resultado na vida de todos aqueles que estão próximos a mim, da minha família, nos meus alunos, enfim, de todos aqueles que passam pela minha vida. Começando o nosso tema, então, você que reserva um tempinho aí para compartilhar o nosso programa, já deixa aí a sua inscrição, se afilia, curte, segue o nosso programa aqui na Rádio X40 e continuando aí toda semana, todo um dia, um novo assunto dentro do tema da semana. O tema dessa semana, então, como eu falei, cristais que curam. Trabalhamos já a radiestesia, trabalhamos a energia vegetal na semana passada com fitoenergética e essa semana eu trago para vocês o conhecimento da energia mineral, as pedras. É isso aí. Eu vejo tantas pessoas chegando aqui comigo e perguntando, né, sobre como posso usar as pedras. A gente se impressiona, né, os cristais, a gente gosta de chamar as pedras de cristais, né? Então, os cristais são tão bonitos. Quando nós vemos, né, um quartzo, uma drusa de ametista, aqueles cristais pontudos. Deixa eu pegar aqui a minha drusinha de ametista, ó, trouxe aqui para... Essa fica em cima da minha mesa, olha como brilha, que coisa linda, né? Então, Cris, como é que essas pedras, esses cristais podem me ajudar? Será que ajuda mesmo? O que eles fazem, né, por nós? E aí eu sempre gosto de explicar um pouquinho sobre a atuação das energias e como é que a gente vai aproveitar essa energia na nossa vida. Se a gente começa esse assunto dos cristais pelo princípio, nós entendemos que o princípio do nosso planeta é mineral. Então, sem mineral, o nosso planeta não existiria. As primeiras formações do nosso planeta foram formações rochosas, né? O que dá sustentação ao nosso planeta são as formações minerais e aí, consequentemente, telúricas e depois aquáticas. Mas o amálgama principal da estrutura densa do nosso planeta é mineral. Tanto é que a gente viu aí na escola, nós estudamos as eras glaciais, estudamos dentro do âmbito religioso, né, o dilúvio, as grandes catástrofes no nosso planeta, civilizações inteiras sendo perdidas, né, civilizações como Atlântida e algumas outras sucumbindo geograficamente falando, né, pelas disposições da natureza, enfim. Mas o que fica, né? Mesmo depois dos dinossauros terem se extinguido, civilizações inteiras sendo extintas, o que fica, o que é perene, são as rochas, são os minerais, esses minerais sustentadores do nosso planeta.
Então a gente tem uma primeira constituição básica, elemental e elementar do nosso planeta. Se a gente entende que tudo no nosso planeta foi criado, né, pelo divino, pelo princípio universal ou por Deus, nós entendemos, portanto, que Deus, né, esse princípio universal maior que tudo criou e tudo gerou do que existe no nosso planeta, Deus e essa energia divina está presente ali nos minerais, assim como está nos vegetais, assim como está no reino animal. A presença da energia divina acontece e ela funciona, ela é ativa em todos os elementos vivos da natureza e também daqueles que nós não consideramos vivos. Às vezes a gente esquece disso. Por exemplo, quando eu falo, né, que Deus está na parede da minha casa, umas pessoas dizem assim, Cristo é maluca, porque parede é onde se viu, é um objeto, é uma coisa. Né? Não é algo, não é um ser vivo. E aí quando eu paro, né, para pensar e refletir, eu pergunto assim, peço para a pessoa, me acompanha aqui no meu raciocínio, né? Do que é feita essa parede que tem aqui do meu lado? Ah, é de tijolo e cimento. Eu falei assim, aham. E o tijolo é feito do quê? Ah, é feito de uma mistura, né? De areia, terra, água, é queimada no fogo. Eu falei assim, aham. E a terra veio de onde? Quem é que criou a terra? Ah, foi o Criador. Sei lá qual é o nome, mas foi o Criador. Então a energia que tem nessa parede é a mesma energia que sustenta a minha vida. A energia primordial é a mesma. Então nós temos sempre uma ressonância energética com tudo o que existe no universo. E quando a gente fala de matéria viva, mais ainda. Por que eu estou salientando muito essa questão da matéria viva? Porque muitos de nós não consideram os minerais como matéria viva, diferente dos vegetais, né? Que a gente corta um vegetal, a gente corta uma planta, a gente enxerga a seiva escorrendo, os passarinhos vão lá se alimentam do néctar das flores. Então a gente até considera a energia vegetal viva, mas a maioria de nós não consegue compreender a energia mineral como viva. E esse é um equívoco do nosso raciocínio, né? Porque sim, aqui pulsa a vida, porque pulsa a energia divina neste minério, neste mineral, estando ele na natureza ou estando em parte comigo aqui nesse momento. Isso aqui não é uma pedra morta. Quem tem um pouco mais de sensibilidade, quando coloca uma pedra, seja ela qual for, de qualquer tipo, na mão, e a gente, né, aquieta os nossos pensamentos, entra em sintonia com o universo, é possível sentir o pulsar da energia mineral na nossa mão. Faça o teste aí em casa, né? Quando a gente está caminhando na beira da praia, quando a gente está caminhando na cachoeira, na beira do rio, que a gente pega uma pedra, a gente é automático, né? Achou uma pedra bonita, pegou na mão, olhou e fez assim, né? Coloca para sentir o quê? Para sentir a energia. É tão instintivo nosso que automaticamente a gente acha a pedra bonita, a gente segura na mão e aproxima do rosto, aproxima do corpo, diz, essa aqui eu quero levar para mim, e a gente acaba trazendo para casa. Essa é a conexão que nós estabelecemos pela energia mineral conosco, muito provavelmente dentro daquilo que nós estamos precisando trabalhar, dentro daquilo que nós estamos carentes dentro do nosso campo de energia, e aquele elemento mineral tendo esta energia da qual nós estamos carentes naquele momento, a gente instintivamente, olha como
o ser animal dentro do humano ainda funciona pelo instinto. Eu não tenho consciência. Pode ser que eu nem acredite nisso e eu acho que a Cris está falando uma grande bobagem, mas a pessoa faz. Na hora do vamos ver, no dia a dia, já catou uma pedrinha do chão, já catou uma pedrinha da praia, já levou uma pedrinha da beira do rio para casa e já segurou na sua mão e já apertou contra o peito, colocou no rosto, né? Já aproximou aquele campo de energia de si. Então é natural, esse é um processo natural. A gente acredite ou não acredite, aceite ou não aceite, ele vai acontecer, ele acontece, né? O que é interessante quando a gente começa a estudar sobre as formações minerais ao redor do planeta? Nós percebemos que existem tipos de minerais e minérios que eles existem apenas em algumas partes do planeta. Então existem minerais que a gente vê em abundância no Brasil. A gente pega aqui no Rio Grande do Sul, quem vai aí para os lados de Soledade, por aí, nós temos aqui minas, né, de minérios e pedras e semipreciosas. Aqui a gente tem um solo fértil em esmeraldas, por exemplo. Somos internacionalmente reconhecidos pela extração dessas pedras semipreciosas, né? Enfim, a característica da nossa região é um campo de energia que pulsa naquele padrão de energia. E por isso ali a gente acaba encontrando as esmeraldas e algumas correlatas. Existem outros locais, outras cidades, outros países, né, ao redor do mundo em que as suas formações rochosas serão produtoras de outros tipos de pedras. E então a gente começa a entender que também ao redor do planeta, cada localidade vai produzir a pedra de acordo com a energia que pulsa predominantemente naquele local. Olha que interessante, né? Porque se não fosse assim, nós teríamos todas as pedras no mundo inteiro. Por que tem algumas pedras que só existem naquele local e não existe outro? Ah, Cris, porque muitas coisas, porque tem fator climático que influencia na composição da terra, a mistura da terra com outros elementos, outros minérios, então a gente tem pedras específicas misturadas com minérios. Existem localidades muito frias, outras muito quentes, então a formação, né, é diferente. E a gente entra, quando a gente começa a estudar as energias, a gente entende que também as energias que envolvem cada local, cada cidade, cada estado, cada país, cada continente, também é um elemento que contribui para esta formação, até porque contribui também para o estado geral até de clima daquela localidade. Então, esse padrão de consciência, esse padrão de energia que existe no planeta também vai distribuir o crescimento desses elementos minerais, né? Recentemente eu vi uma reportagem até que falava sobre a reprodução mineral. Então, muitos cientistas que consideravam que pedras são seres inanimados, né? São objetos, e um outro grupo de cientistas que começou a estudar uma qualidade, eu não vou lembrar agora aqui o nome da pedra em si, é uma formação rochosa que é a pedra, mesmo quando a gente tira um pedaço daquela composição e eu fico com aquela pedra na mão, ela sozinha cresce. Aquela pedra é capaz de crescer, ou seja, reproduzir as suas células a ponto de criar novos tentáculos ou novos pedacinhos
de pedra, ou seja, ela se reproduz, ela cresce mesmo fora do seu meio. Então, olha que incrível que hoje a ciência também já pesquisa, já estuda sobre esse conteúdo e esse assunto interessantíssimo que é o reino mineral. E claro, quem quiser compreender mais, entender, saber mais sobre isso, tem aí muitos estudos na área de geologia que pode esclarecer muita coisa. Para o nosso trabalho, junto com as práticas terapêuticas energéticas, meus estudos eles se voltam mais para a composição da energia daquela planta, daquela cristal, né, daquela pedra. Eu estou no assunto da semana passada ainda com as nossas ervas. Então, quando a gente vai estudar as pedras, os cristais em si, né, a gente identifica que a formação de cada pedra e a formação desses cristais, eles também carregam em si uma potencialidade energética. E essa potencialidade energética, ela também entrando em contato com o nosso corpo, com os nossos ambientes, ela tem a possibilidade de reproduzir um campo de energia específico. É como se qualquer pedra, né? É como não, é assim que funciona. Esse pedaço aqui de ametista, né? A gente chama de drusa porque ela é um pedaço bruto, né? E tem essas pontinhas. Quando a gente chama de drusa, quer dizer que ela tem essas pontas, né? Ela não foi ali cortada, ela não foi lapidada. Esse pedaço de ametista, essa drusa de ametista, por si só, eu não preciso programar, eu não estou colocando a força do meu pensamento nela. Ela por si contém uma potencialidade de energia e o papel dela dentro da natureza é irradiar essa energia. Então, a ametista, que é o exemplo aqui, ela é uma grande bateria de energias que são irradiadas constantemente. Quem é que escolhe isso? A própria providência divina. Então, a providência divina preencheu esta pedra, este padrão, que tem esta cor, que tem este formato, que cresce em determinados locais do planeta Terra. Esta pedra tem a potencialidade energética X e que vai irradiar constantemente onde quer que ele esteja. Se eu tirar essa ametista de cima da minha mesa e levar lá para a casa da minha irmã, por exemplo, ela vai continuar irradiando o mesmo padrão de energia. Quer eu queira, quer eu não queira, quer eu acredite, quer eu não acredite, porque esse é o potencial de energia dela. É a mesma coisa que alguém querer que eu saia daqui, eu deixe de ser Cris e você, outra pessoa em algum outro lugar. Não serei, o meu campo de energia será Cris. Se eu sair da minha sala e ir para a casa da minha irmã, eu posso agir de modos diferentes, mas a minha essência energética será sempre a mesma essência energética. E como o reino mineral não tem o livre-arbítrio que nós temos, eu posso bater o pezinho no chão e dizer: não vou para lá, não faço isso, não como aquilo, eu me nego. Temos aí a questão do livre-arbítrio como lei de crescimento, evolução e consciência. O reino mineral não é regido pela lei do livre-arbítrio, porque o reino mineral é um reino que obedece, cumpre papéis. Então, o papel da ametista será sempre cumprido pela ametista.
O reino mineral não é como o reino hominal, em que se nega a fazer o que precisa fazer. A responsabilidade e a tarefa da ametista é essa. Então, fará essa tarefa, né? Esse é um conceito geral quando a gente vai entender os padrões de energia e os papéis que esses padrões de energia cumprem dentro da natureza. Pois bem, voltando para a prática do nosso assunto. Se eu sei que ela é uma irradiadora constante desses padrões de energia, o que falta para eu conhecer mais as pedras, classificá-las e entender qual pedra é a melhor pedra para me ajudar em determinado assunto? Por exemplo, tô cansada, tô sem vitalidade, tô sem ânimo. Ai, tudo me cansa, me dá uma lombeira, só quero dormir, só quero estar quietinha. Agora com esse friozinho, então, só quero estar deitadinha debaixo da coberta. Não tenho disposição para nada, para nada. Então, quando a gente tem um sintoma, tá faltando o quê? Tá faltando energia, tá faltando ânimo, disposição. Qual é o elemento mineral que é carregada deste potencial de energia, de vitalidade, de estímulo? Então, quando a gente estuda o reino mineral, a gente identifica quais são as pedras que carregam o seu potencial específico que pode nos ajudar. Se eu conheço, por exemplo, que a propriedade da granada, entre outras, né, é uma propriedade vitalizadora, estimuladora, energizadora, absorvedora de negativo, eu posso utilizar a granada, né? Uma pedra aí escura, avermelhada, né? Posso também utilizar o rubi, que é uma pedra de poder, de força, de ação, uma pedra com um elemento ígneo do fogo muito ativo. Então posso usar o rubi, posso usar a granada. A granada, né, é mais barata no dia a dia da gente encontrar e comprar. O rubi para aqueles que podem despender um pouquinho mais, porque é uma pedra mais cara, mas as duas cumprem bem esse papel de energizadoras, vitalizadoras, estimuladoras, potencializadoras da vontade, da força de vontade, do ânimo, da disposição. Então, eu aproximo de mim essas pedras, o rubi e a granada, para trabalhar todas essas energias que estão faltando em mim ou que estão em desarmonia comigo. E assim é para todas as outras situações da nossa vida. Nós aproveitamos o conhecimento das energias minerais para nos ajudar. Esse é o princípio do trabalho que a gente chama de cristaloterapia, dentro dos conhecimentos em que a gente usa práticas da terapêutica mineral para nos ajudar e nos harmonizar. Os minerais, eles atuam não só no nosso corpo físico, mas atuam também nos nossos corpos energéticos, de pensamento, de sentimento. Atuam também nos ambientes, limpando ambientes, curando ambientes, absorvendo padrões negativos dos ambientes. Funcionam também para os nossos animaizinhos de estimação, porque os nossos animaizinhos cada vez mais ficam doentinhos por contaminação com as nossas energias. O meu padrão energético negativo pode negativar e causar enfermidades nos nossos animaizinhos. Então, cãezinhos, gatinhos, que são os mais próximos, mas também cavalos. Cavalos são extremamente sensíveis às nossas energias, principalmente às nossas emoções. E o reino animal, ele também tem uma programação de doação. Assim,
muito mais direto, porque o reino animal já criou empatia emocional com os humanos, coisa que o reino mineral, por exemplo, ainda não tem. O reino vegetal está se encaminhando, mas ainda não tem de uma forma plena. Então são estágios da evolução: reino mineral, reino vegetal, reino animal e reino hominal, nós humanos. Então, o reino animal, todos esses animaizinhos que convivem conosco, eles estão muito mais próximos dos nossos campos de energia mental e emocional. Então, eles absorvem a carga e o impacto energético diretamente. E qual é a grande diferença? Como eles são puros em emoções, eles não julgam, não têm julgamento, não estão ainda vivendo sob a lei do livre-arbítrio como nós estamos. Então, eles também são muito mais instintivos, eles não têm barreiras, né? Eles não têm defesas mentais que os protejam das energias negativas que chegam neles. E aí nós vemos o crescimento o índice aí de cãezinhos, gatinhos, cavalos e todos os animaizinhos doentes, com câncer, com diabetes, gente. Diabetes nos nossos animaizinhos e mais um monte de outra coisa. Os amigos aí veterinários, os amigos protetores dos animais que vêm e lidam com isso todos os dias. E aí eu digo para as pessoas às vezes: cuida de você, porque seu animalzinho está absorvendo uma energia que não é dele, é sua. É nossa, é a minha energia negativa, dos meus pensamentos de tristeza, de preocupação, de raiva, de mágoa, e todo aquele campo de energia doente, dos meus pensamentos doentes que ficam ali naquele ambiente, eles pegam de cheio naquele animalzinho, né? Quando chega uma carga de energia negativa, pesada, dos outros pra gente, né? Então, tudo isso que a gente chama de inveja, olho gordo, quebranto, essa carga energética, né, de ciúme, de possessividade, aquela coisa que as pessoas, né, jogam mesmo para nossa vida, na gente às vezes não pega, né? Porque o que é esse pegar? É quando o meu campo de energia acolhe aquela energia de fora. Só que às vezes a gente tem as nossas defesas, o meu campo de pensamento, eu boto o pé ali no chão e digo, não vai pegar. Né? Às vezes as pessoas têm um conceito religioso muito forte, né? Então, assim, não, Deus é maior e comigo não acontece nada, e realmente não acontece, só que aquela energia tá ali. E se eu não aprendi a limpar os meus ambientes da mesma forma que eu bloqueio o meu corpo, essas energias que chegam ali no ambiente, elas vão diretamente para os nossos animaizinhos. E a energia mineral também serve para a gente cuidar desses nossos irmãozinhos, né? Desse reino animal, desses nossos companheirinhos. Né? Aqui em casa, por exemplo, eu tenho 3. Então são 2 cachorrinhas e uma gatinha. Então as 3, então tem mais bicho do que gente na minha casa, né? Eu preciso estar atenta a todo instante. Aqui no consultório, né? Então na minha sala aqui de atendimento, que eu atendo as pessoas, faço os cursos. Agora na pandemia não, estamos em isolamento, afastamento social. Mas aqui eu recebia pessoas todos os dias, o dia inteiro, né? Aqui tarde e noite, direto, às vezes de manhã. Então imagina o campo de energia que fica nesta sala principalmente. E toda vez que eu venho trabalhar, por exemplo, de manhã, que eu não vou atender ninguém, as minhas peludas e patudas, quem entrar aqui no meu Face, Cris Coe Terapias Integrais, no Insta, vai ver
fotinho das minhas 3 companheirinhas. Elas vêm e elas ficam no ambiente. Se eu não soubesse como proteger, como limpar, como filtrar essas energias, imagina cada pessoa que eu atendo aqui, que vem com uma doença no corpo físico, que vem depressiva, passando por uma tristeza muito grande, tá passando por um luto na sua família, tem uma dor, uma carga emocional um pouco maior, aquela energia fica aqui. E os reinos minerais, todas essas pedras, os cristais, nos ajudam porque elas têm aquele potencial irradiador o tempo inteiro. Então, se eu souber como fazer e tiver essas pedras dentro do meu espaço, do meu ambiente, eu tô me protegendo e me limpando, protegendo e limpando o meu ambiente, protegendo e limpando os meus animaizinhos de estimação. Quando a gente expande isso para nossa família, a gente tem uma energia então muito mais saudável para a convivência de toda a nossa família, né? Então isso que é o importante durante toda essa semana. Hoje até sexta-feira eu vou trazer várias dicas sobre coisas que a gente pode fazer e como você aí na sua casa pode usar as pedras e os elementos minerais. Desde pedra comum, Cris, é pedra. Eu não tenho cristal, tô sem grana para comprar cristais, não posso, tá tudo em afastamento social, não vou em loja para comprar. Então, o que eu posso fazer? Nós podemos fazer proteções energéticas com as pedras usando brita. Sabe aquela brita de construção que a gente bota para aterrar o pátio, que a gente bota, né, para não fazer lama quando chove no nosso pátio, brita que a gente mistura com cimento para fazer concreto, né, para construção, brita, gente, elemento mineral. Sabe aquelas pedras de... Nem trouxe, eu vou pegar outro dia, eu vou falar delas, aquelas miracemas, né? Uma pedrinha que a gente usa muito para pisos externos, de área externa, para colocar em muros. Aquela pedra miracema, gente, aquilo ali é uma absorvedora de portais negativos. Ela corta portal negativo. A gente só vai ter que saber o que fazer com ela e como utilizar para que ela cumpra esse papel, né? Mas é uma pedra absorvedora de negativo excelente. Pedra de ardósia. Quem aí não tem piso da sua casa, da sua garagem, do seu pátio, aquelas lajotas de ardósia grandona? Aquela lajota de ardósia a gente pode usar para nossa proteção, a gente vai saber como. Eu vou ensinar essas coisas durante a semana. Hoje eu já quero começar ensinando vocês a usar uma pedra. Eu quero falar de uma pedra específica hoje para a gente abrir a nossa semana. Eu vou usar como referência esse livrinho aqui. Deixa eu tirar minha marcação. Não, vou deixar aqui que depois eu abro direto. Ó. Esse livrinho aqui, a Bíblia dos Cristais, tá? A Bíblia dos Cristais é uma coleção, né, da Judy Hall. Existe aqui essa coleção da Bíblia, tem a Bíblia dos Cristais, a Bíblia das Ervas, a Bíblia da Reflexologia, a Bíblia dos Oráculos, a Bíblia tem de vários temas, né? Eu uso muito a Bíblia dos Cristais. A Bíblia dos Cristais ela foi produzida em 3 volumes, volume 1, 2 e 3. As pedras mais comuns, as gerais que a gente vai usar no dia a dia, tá no volume 1, né? E o volume 2 são pedras assim, diferenciadas e o volume 3 são pedras raras, para quem vai mesmo se aprofundar no trabalho com as pedras. O volume 1 vai ser basicamente a nossa referência. Por que eu estou mostrando isso? Porque com este livrinho, a Bíblia dos Cristais, você vai ter a referência de padrões energéticos e de cura
desses elementos minerais, tá? Eu vou hoje trabalhar, vou ler com vocês e nós vamos estudar. Nossa semana vai ser de estudo mesmo, para que você pegue todo esse conhecimento que a gente está tendo no nosso programa para aplicar aí na sua casa, na sua vida, para você, para sua família. A ideia do nosso programa é sempre essa. Não é só estudar coisas que a gente não vai usar. Não, é estudar aquilo que a gente vai colocar em prática para a gente viver melhor. Hoje eu quero apresentar para vocês essa pedrinha aqui. Essa pedrinha se chama selenita. Olha como ela é linda. Não sei se com a luz o reflexo vai dar para ver. Ela é muito bonita. Essa aqui é uma pedra, né? Uma selenita pequenininha. Eu tenho também o bastão. Eu trabalho muito com a selenita aqui no consultório, viu? Esse aqui é um bastão maiorzinho. Vamos colocar aqui, ó, do lado do meu rosto. Vocês vão ver, ó. Tem quase o tamanho do meu rosto, né? Um bastão de selenita, esse mais grossinho, e eu tenho um bastãozinho de selenita mais fininho, ó. Mais fininho. Aqui é a selenita branca. A selenita tem cores diferentes. Eu tenho um pedacinho aqui da selenita alaranjada, ó. Isso aqui também é selenita alaranjada. O potencial da selenita, o potencial principal é sempre o mesmo. Eu vou ler aqui para vocês. Das cores diferentes, existem selenitas de outras cores, né? Tem selenita que vai para o azul, um azul esverdeado. Tem outros padrões de cor de selenita. Todas as selenitas de todas as cores carregam o potencial padrão que é igual, mas dependendo da cor, ela traz potencialidades específicas, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui dessas duas, que são as duas que eu tenho. A selenita não é uma pedra das mais caras, então fica bem acessível. Um bastão grande desse, você deve comprar uns 30, 40 reais, tá? Provavelmente. Um bastãozinho pequeno como esse, de repente encontra até por menos do que isso. Então não é das pedras mais caras, é uma pedra bem acessível. Vamos ler os atributos, vamos estudar agora. Atributos da selenita. A selenita translúcida, que é essa branquinha, com a sua vibração muito sutil, aumenta a lucidez e abre os chakras. Sabe quando a gente está querendo ter noção das coisas? Então a gente precisa de lucidez, de clareza, de entendimento. Sabe quando eu preciso encontrar solução para um problema? Falta lucidez, eu não estou conseguindo entender, eu não estou conseguindo, sabe, compreender as coisas. A selenita nos ajuda a ter lucidez. Abertura dos chakras. Então, quando eu estou precisando alinhar, ajustar as energias dos chakras, né, nesses centros de energia vital, tanto do chakra da coroa quanto do frontal. Então, todas essas energias sutis dos chakras superiores, com energias que levam à consciência angélica e à orientação superior. A selenita pura tem uma ligação com o nosso corpo de luz, a nossa essência divina. Então a selenita também nos ajuda a encontrar os caminhos da nossa essência. Sabe aqueles momentos da vida em que a gente parece que está perdida no mundo, em que eu não sei o que eu faço, eu não sei para onde eu vou, eu não sei qual é a melhor escolha para minha vida, qual o caminho que eu devo seguir. A selenita nos ajuda a encontrar a nossa essência, porque a nossa essência, que é a parte divina dentro de nós, ela tudo sabe, porque a essência, ela é a parte de Deus que vive em nós, e Deus é onisciente, tudo sabe. Então a nossa essência tudo sabe qual é o melhor caminho, qual é o caminho da evolução, da paz, do amor, da tranquilidade, né? Eu recebo muitas pessoas aqui no meu consultório pedindo paz. E o que é a tal da paz? É a harmonia com a sua essência. Quando eu estou em harmonia com a minha essência,
tá tudo bem. Não tem problema, não tem conflito. Os problemas existem porque a vida existe, né? Aqui as situações, as coisas que a gente passa, as dificuldades, mas se eu estou de mãos dadas com a minha essência, ou seja, com a parte divina dentro de mim, tudo fica mais leve, né? A gente encara com outros olhos. A selenita pura tem uma ligação com o corpo de luz, né? Essa energia cósmica, essa energia da nossa centelha divina, e nos ajuda a ancorar esta vibração de essência na Terra. Então é viver esta harmonia na nossa vida do cotidiano, nos nossos desafios, no dia a dia complicado que a gente tem, nas nossas dificuldades. Então ela nos ajuda a ancorar essa energia eterna, essa energia de essência, mesmo na vida cotidiana. A selenita é uma pedra serena que instila paz profunda, né? Acabei de falar da paz. E por isso é excelente para a meditação e o trabalho espiritual. Então, ter uma selenita sempre que você vai fazer as suas orações, coloque no seu altar, no seu oratório, coloque aí na cabeceira da sua cama. Muitas pessoas fazem as suas orações, né, sentadinho já na beira da cama, antes de deitar, ou assim que levanta, iniciando o dia, faz os seus agradecimentos a Deus, ao Divino Pai Criador, à Divina Mãe Geradora, né? Faz as suas preces à Mãe Maria, enfim. Então, quando a gente tem esse contato de elevação de padrão de pensamento, conexão com os nossos mentores, com as divindades, a gente tem uma selenita por perto, isso vai nos ajudar a se conectar melhor com essa energia sutil. A telepatia é favorecida se cada pessoa segurar na mão um pedaço dessa pedra de vibração pura. Então, quando eu seguro uma selenita e eu começo a fazer exercícios de pensamento, o que são esses exercícios de pensamento? Eu seguro a selenita, não, aqui estou segurando a selenita, fechei meus olhos e eu penso firmemente, fixamente numa pessoa. Por exemplo, vou pensar na minha irmã. Então, estou aqui mentalizando a minha irmã. Então, a capacidade que a gente tem de se comunicar mentalmente com a outra pessoa. E daqui a pouco a minha irmã me liga. Ela lá escuta, né, aquilo que eu tô falando. E ao contrário também, quando eu me conecto com essa pessoa, segurando um bastão de selenita, ela vai me ajudar a ter tranquilidade e potencialidade mental para me conectar com aquela pessoa e compreender o que aquela pessoa está pensando, o que aquela pessoa está sentindo naquele momento. Então, ela amplia essa nossa capacidade, que já é inerente a nós, tá? Nós temos a potencialidade, cada um de nós. A selenita vai nos ajudar a se conectar com essa potencialidade. Falei da telepatia, tá. A selenita translúcida, essa purinha, né, do mais puro branco, tem uma qualidade etérica e, segundo se diz, habita um plano entre a luz e a matéria. Então ela tem um campo de energia sutil que vive entre aqui a matéria e também o astral superior. Pedra muito antiga, ela é um dos mais poderosos cristais para ancorar as novas vibrações na Terra. A selenita nos ajuda a trazer para a nossa vida todas as energias de evolução, de consciência. É a pedra símbolo da nova era consciente, plena, né? Então a selenita é a pedra do novo milênio, sem sombra de dúvida. A selenita pode ser usada em forma de grade protetora em torno da casa, criando um espaço seguro e tranquilo, onde não entram influências externas. Então, primeira dica, você vai
comprar, adquirir, pegar 3 pedaços de selenita, 3 não, 4, pelo menos 4 pedaços de selenita branca, e você vai colocar um pedaço em cada canto da sua casa. Ah, Cris, mas eu tenho que botar em todos os ambientes para gradear a casa? Não. Você pode colocar, então, se eu tenho lá o cômodo mais da direita, eu boto lá no cantinho do meu quarto, depois aqui no cantinho da sala, depois lá no cantinho do outro quarto, depois lá no cantinho da cozinha. Então eu fiz ali um quadradinho, né? Isso é gradeamento energético. E você vai colocar um pedaço de selenita em cada canto da casa. Ah, Cris, a minha casa é muito grande, isso aí vai valer? Então, quanto maior for a casa, maior vai ter que ser o pedaço de selenita. E aí, então, o que eu sugiro se a sua casa é muito grande? Você faz esse gradeamento por ambiente. Então, eu vou gradear o quê? Eu sempre oriento, né? Faz o gradeamento energético daqueles ambientes e que mais tem entra e sai de gente, né? Se na sua casa você recebe muitas visitas, as pessoas entram e saem, às vezes família que tem filhos, adolescentes e que traz muita gente, traz coleguinha, traz amiguinho, traz a namorada, traz o namorado, traz, né? Entra e sai muita gente, faz o gradeamento pelo menos naquele ambiente em que muita gente vai e vem. E se você estiver sentindo a necessidade de fazer de repente num quarto de um filho, no seu quarto, tô precisando aí melhorar a energia, faz o gradeamento só daquele ambiente, né? Fica a dica aí. O que é o gradeamento? É esse, colocar uma pedrinha em cada canto. Ah, Cris, o meu quarto, a minha casa não é quadrada, né? Às vezes tem ângulos diferentes, então tem mais de um lado, não são 4. Às vezes a gente tem uns quebradinhos, então coloca um em cada canto. Se a sua casa tem as quebradinhas, as quinas, coloca 5, 6 selenitas, uma em cada cantinho, tá? Esse é o gradeamento. O bastão de selenita pode ser usado para libertar entidades presas à aura ou impedir que a mente seja afetada por influências externas. Um bastão de selenita é isso aqui. Toda vez em que você sentir que você ou que alguém da sua casa está ali impregnado de influências externas, que pode ser influência externa, encarnado, outras pessoas querendo manipular você ou querendo manipular alguém da sua família, ou influências externas espirituais, os famosos obsessores, os espíritos sofredores, os zombeteiros, né? Seja que tipo for, uma forma de poder ajudar as pessoas é passando esse bastão de selenita aí em torno de todo o corpo, né? Passa cabeça, aqui em todos os orifícios principalmente, né? Ouvidos, ombro, por debaixo do braço, passa pela axila, né? Eu tô com a minha manta, mas passa, né, por debaixo do braço, na barriga, nas mulheres, na região dos seios, principalmente, nas costas, nas nádegas, por dentro das coxas, pelas as costas atrás dos joelhos, né? Nos pés, na planta dos pés, passa selenita em volta de todo o corpo da pessoa e mentalizando, né? Segura na sua mão, respira fundo, puxa pelo nariz, solta pela boca e faz todo esse trabalho de limpeza. A selenita, pelo poder que ela tem, por essa energia sutil ligados às esferas superiores, ela tem o poder de ir limpando
cortando todos os vínculos negativos que possam existir entre a pessoa e essas influências externas. Então, ajuda na limpeza da nossa aura. Por conter o registro de tudo que já aconteceu no mundo, essa pedra nos transporta a outras vidas. E é muito útil para verificarmos o nosso progresso e chegarmos até o plano em que passamos o período entre vidas. Para quem acredita em reencarnação, o que ela pode nos ajudar? A ter consciência um pouco maior sobre tudo aquilo que eu venho aprendendo ao longo das minhas encarnações. Por exemplo, eu venho há 10 encarnações, por exemplo, repetindo os mesmos erros, cometendo os mesmos erros, ou passando por situações muito parecidas. Cris, como é que eu vou saber? Olha para sua vida agora. Tem gente que chega assim, até amigas, até pessoas próximas que já chegaram para mim e disseram: Cris, eu acho que eu tenho dedo podre para escolher namorado, porque não é possível, eu não pego um que preste. Então, o que é isso, né? Uma tendência que eu tenho a me relacionar com pessoas que não são legais para mim, que não são as ideais para conviverem e se relacionarem comigo. E quando a gente para ver, isso se repete em relacionamento atrás de relacionamento. Muito provavelmente isso já vem de padrões anteriores, de vidas passadas. A selenita pode nos ajudar a ter mais consciência sobre tudo isso que eu trago lá de trás e que eu continuo repetindo como padrão, né? Traz essa amplitude de consciência. Para quem acredita e para quem não acredita também, né? Porque às vezes a pessoa não acredita em reencarnação, acha que isso tudo é uma bobagem, que a gente viveu aqui, morreu aqui, acabou-se tudo, e que mesmo sem acreditar continua sofrendo as mesmas interferências. Então, dá no mesmo. Mesmo que as pessoas não entendam, não compreendam, a selenita vai fazer o efeito, vai ajudá-la a entrar num nível de compreensão que ela esteja preparada para acessar, né? Mas vai trabalhar isso dentro da própria pessoa. E até ajuda também, como ela é uma pedra de consciência, ela também ajuda todas aquelas pessoas que ainda não têm consciência de nada. Sabe aquela pessoa que às vezes a gente fica com vontade de pegar pelo pescoço, sacudir a cabeça e dizer: acorda pra vida, né? Chega a dar uma agonia na gente, se acorda, cai na real, né? Cai na realidade, planeta Terra chamando. Então a selenita pode ajudar tanto a gente a ficar calmo e a entender que o outro passa pelo processo no tempo dele, né? Mas também ajuda esta outra pessoa a ter consciência de coisas que ela precisa mudar na vida dela para ela começar a viver bem, para ela começar a viver melhor daquilo que ela está vivendo naquele momento. Por isso é uma pedra de conscientização também, porque ela aponta as lições e questões que ainda estamos trabalhando e mostra como elas podem ser resolvidas. Então, quais são os caminhos que eu tenho para seguir, né? A selenita pode ser usada para excriação, para... O que é a excriação? Como uma pedra divinatória, né? Quando eu quero compreender coisas, quando eu quero saber coisas. Então a gente tem lá das historinhas, dos contos, né, de infantis, a gente tem a bruxa que lê a bola de cristal, né? A selenita cumpre um pouco dessa função de bola de cristal, né? Ela nos ajuda a ter compreensão daquilo que virá a acontecer. Então, de acordo com tudo que está acontecendo hoje, como é que isso se projeta lá para frente? A selenita nos dá essa ampliação de visão, da visão do todo e das consequências daquilo que acontece hoje, tá? Então, ela nos ajuda dessa forma a ler o futuro e também a verificar o que aconteceu no passado, porque ela traz consciência. Do ponto de vista psicológico, a selenita ajuda nos julgamentos e na compreensão. Do ponto de vista mental, ela dissipa, olha que interessante, do ponto de vista mental dos nossos pensamentos, ela dissipa a confusão
não sei o que fazer, não sei para onde ir, não sei qual é a solução, tá tudo muito difícil, não vejo mais luz no fim do túnel. A selenita vai te ajudar a enxergar essa luz e a compreender qual é o caminho que você precisa seguir para chegar lá no fim do túnel, tá? Ela dissipa a confusão, nos ajuda a ter uma visão mais profunda das situações, trazendo um entendimento consciente do que ocorre no nível subconsciente. Tudo que está lá no subconsciente, no meu até inconsciente, a selenita ajuda a trazer para o entendimento no consciente. Essa pedra é um poderoso dispersor e estabilizador de emoções erráticas. Então, todas aquelas emoções que contaminam ainda o nosso coração, as angústias, as depressões, os medos, as mágoas, a raiva, o rancor, tudo isso a selenita ajuda a limpar, a dissipar, a tirar de dentro do nosso campo emocional. Ela não é à toa que a gente diz, né, popularmente, que a selenita é uma limpadora por excelência. Cura da selenita, use muito na sua coluna vertebral. Quem tem dores nas costas, na coluna, olha, todos os dias passar do alto a baixo da coluna, de baixo a alto da coluna, passar a selenita nesse sentido, ó, nas costas. Peça para alguém passar para você e você passa pelas costas. Pode trazer uma reorganização muito legal e ajudar nas dores, tá? E falei que eu ia dizer um pouquinho da selenita alaranjada, né? Aqui eu falei do padrão da selenita e muito mais da selenita branca. A selenita marrom alaranjada aterra energias angélicas e ajuda na cura da terra. Então, toda vez que eu tô trabalhando com cura, eu gosto muito de usar a selenita alaranjada. Ela traz uma energia de disposição, de vitalidade, e não só a vitalidade, mas também a purificação desse meu sentido de energia vital. Quando a gente precisa elevar a imunidade, então minha imunidade vai baixando, e nós sabemos que quanto pior a minha relação emocional, quanto mais contaminada o meu emocional, mais a minha imunidade cai. Então, baixando, e aí a gente fica aberto, né, para as gripes, para os vírus, para as bactérias, né, para o Covid. Então, vamos usar e abusar das energias maravilhosas da selenita. A selenita branca é bem fácil de encontrar. Pesquisando na internet você encontra a selenita alaranjada. Na internet também é fácil de achar e você vai poder fazer um trabalho maravilhoso na sua casa. Para criança que está com dificuldade de dormir, eu dou sempre a receitinha. Coloca um bastãozinho, pode ser uma pedrinha até menor do que essa. Olha o tamanho dessa pedra aqui, cabe na minha mão, pode ser menorzinho do que essa. Coloca por dentro do travesseiro da sua criança. Se é você, coloca por dentro da fronha do seu travesseiro um bastãozinho de selenita, deixa próximo à sua cama, retira equipamento eletroeletrônico, um veneno rádio relógio, aqueles, sabe, digitais que ficam com aquela luz vermelha na nossa cara, na cabeceira da cama, que fica ligado na tomada o tempo todo. Mania que a gente tem de dormir com o telefone carregando no nosso lado, ou no travesseiro, ou na cabeceira da cama. Termina com esse hábito, isso te faz muito mal. Me faz mal também, de vez em quando eu faço isso também, né? A gente vai deitar e quer ver ali o celular, quer olhar as notícias, as últimas coisas do telefone. Afasta o telefone, coloca a selenita do seu lado e você vai ver que a sua noite vai ser uma noite mais proveitosa. Você começa a acordar pela manhã mais relaxado, descansado, com mais disposição e, consequentemente, passa a viver melhor, né? E leva essa dica para sua família. Eu espero você aqui amanhã para o nosso
novo bate-papo. Deixa eu ver aqui, eu nem me conectei. Vamos ver se tem dúvidas. A gente está no finalzinho do nosso programa, mas se tiver dúvidas ainda dá tempo da gente responder. Aqui 2 minutinhos. Eu nem vi aqui quem entrou, quem deu oi. Nem dei oi para ninguém que está conectado com a gente. Vamos ver aqui, tá entrando no meu computador. Quem é que teve aqui comigo? Quem tiver aí online, me dá um oi se ainda não deu. Deixa eu ver quem é que tá aqui comigo, ao vivo. Não vi, não tô vendo aqui. Não consegui ver. Gente, então amanhã começamos mais um programa Viver Melhor na Rádio X40. Um grande beijo e até lá.